concordo. É isso que ele tá falando. Concordo com você. Mas aqui, então quando a gente lê o 33, diz o seguinte, ó. Derramou isto que vós tendes vistos. Fala sobre o Espírito Santo. Derramou isto. Ou seja, o pronome demonstrativo é tout, acho que é out, mais ou menos assim. Ele foi toutou, né? Ele foi traduzido por este, quando se refere à pessoa de Jesus Cristo, que a este Deus ressuscitou. E o Espírito Santo ele chamou de isto. Então o autor estava errado, então? Ele traduziu isto. Isto é uma pessoa? Perguntou você. Ou seja, o que o texto está dizendo? Que quem foi usado para falar isso aqui tem que ser ligado ao texto de Isaías. Isaías viu quem falando com ele? Ele não viu. Como não? Vamos ler Isaías. Isaías 6, no ano que morreu Uzias, eu vi Jeová Deus assentado no alto trono. Não é Versículo 8 de Isaías. Pode ler. Versículo 8 de Isaías. Certo. Depois da visão ele diz, ouvi a voz do Senhor que dizia a mim, a quem enviarei? Aí ele diz as mesmas palavras que nós estamos lendo aqui. Quem falou lá? Deus. O Senhor. Jeová, não é isso? Isso. Aqui, Lucas está dizendo que não foi Deus quem falou. O Pai. Não foi o Pai, foi o mas Espírito. foi o Espírito. Sim. Aonde surgiu essa discussão? Eu perguntei ao Senhor por que em Gênesis 1:2 a palavra está no plural, Elohim. O Senhor falou que não havia sentido algum. Com base na revelação progressiva, máxima, para nós trinitarianos, ali só tem significado porque do contrário a Bíblia errou, certo? Só tem significado de estar no plural lá, porque não adianta vir com história de termo majestático, porque não é pronome. Ali é substantivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Só tem base para que a gente entenda por que está no plural lá, porque existia uma ideia da revelação de um Deus na forma de 3 pessoas, pessoalidades distintas. É aquela ideia, por exemplo, é uma mesma essência, o Sia, mas ali existem 3 hipóstases, ou prosópon, como o senhor quer discutir. A gente pode ir para os conselhos e discutir o que é hipóstase para o senhor, que é a ideia de pessoa. Vamos lá, Francisco. Então, eu não estou discordando dele que o Espírito Santo falou, gente, mas está bem claro, por meio do profeta, ele só fala através de alguém, é isso que eu estou dizendo. Eu fico nessa tese, que ele fala sempre através de alguém. Não está provando que ele é um ser pessoal. As pessoas decidam. Eu acho que vocês acho que o pastor Tiago, ele fez a pergunta, mas o Francisco, acho que ele não entendeu o momento da pergunta. É assim, ó, em Atos 28, é verdade, fala com os pais pelo profeta Isaías. Aí ele falou assim, agora eu vou te mostrar como é que ele falou com o profeta Isaías. Exatamente. Aí lá em Isaías capítulo 6, Jeová Deus fala com o profeta Isaías. Então, o Isaías fala com os pais, o Espírito fala com os pais através de Isaías, é verdade. Eu entendi, é isso aí mesmo, você está em razão. Só que como que o Espírito Santo falou com Isaías? Vai lá em Isaías capítulo 6, aí está escrito que Jeová Deus falou com Isaías. Acontece que Atos capítulo 28 está dizendo que aquele momento em que o Espírito Santo, aquele momento que Jeová Deus fala com Isaías, é o Espírito Santo. Você entendeu agora a questão? Não, entendi. Mas se o Espírito Santo é o próprio Deus, ali não seria um unicismo já, não tem sentido isso. Mas nós não estamos defendendo, porque a nossa discussão, Francisco... É ser um ser pessoal, não é isso? Começou na pergunta por que o Elohim está no plural. Essa questão o senhor não conseguiu me responder ainda. Por que em Gênesis 1:2, em que vocês traduzem por força ativa, lá, se é a força ativa de Deus, por que ali vocês não... Eu quero uma resposta, por que lá está deuses? Está no plural. Não, mas nenhuma Bíblia traduz por Deus ali. Não, mas eu não estou discutindo tradução, eu estou discutindo o texto original. Não, mas você não vai ficar deuses, os deuses? Seria contraditório à própria Trindade. Porque... Seria contraditório para uma ideia unicista. Sim, e... Para uma ideia trinitária, não. Então são deuses da Trindade, são 3 deuses? Não, são 3 hipóstases. O que é hipóstase para o senhor, ou prosópon? Não, você que eu explico para mim. Não. Desculpa, eu não estou querendo trazer uma superioridade, nada disso. Eu estou perguntando porque a discussão está em cima desses termos. Mas você pode me explicar, não tem problema. É a ideia de pessoalidade. Senão, o Senhor tem que me responder o porquê que em Gênesis 1, versículo 2, Moisés, inspirado por Deus, não colocou Elohá, El ou qualquer outro termo no singular. Por que será que está no plural ali? Mas essa é a pergunta. Não, teria que traduzir por Deus, então. Aí você está querendo... Não, se for traduzido por Deus, vai complicar a minha discussão está... É um tiro no pé de vocês mesmo. A minha discussão não está em tradução. É difícil a gente discutir coisas complexas com base em tradução. A minha pergunta é, por que será
que um autor inspirado decidiu, ao receber a revelação de Deus, colocar no texto sagrado uma palavra que está no plural? Essa é a minha pergunta. Sim. Qual o problema disso? Se nós não tivéssemos a revelação máxima, o Novo Testamento, em que, não só o Novo Testamento, né, mas toda a revelação na sua progressividade aponta para um ser pessoal. Nesse sentido, não há incoerência naquele termo estar no plural. Okay. Ainda que ele não tivesse uma percepção de que existia 3 pessoas, a revelação máxima vai explicar aquilo. Francisco. Então, eu entendi o que o amigo falou. Só que, o que eu falei para ele? Que eu ia mostrar durante a Bíblia outros textos que provariam que aquela... Por isso que a tradução do Novo Mundo traduz por força ativa, que outros textos que corroboraram com isso. Eu citei o quê? Que o Espírito Santo foi derramado como força, lá em Lucas 24, 49. Ele não aceitou, ele não é força então. Chamou o Espírito Santo de força, né? Eu mostrei que o Espírito Santo se divide. Algo não pode, um ser espiritual não pode ser dividido, ele não respondeu. Aí ele ficou só nessa base. Eu vou te fazer outra pergunta então, né? Visto que você é especialista, né? Em termos gregos. Em Atos, capítulo... meu tempo agora? Continua no meu tempo? Então vai. Atos capítulo 2, 32, né? Aparece 2 pronomes demonstrativos, certo? Atos 2, 33, 32 depois do 33, que eu vou ler aqui. Atos 2, certo? Então suponhamos que nós estivéssemos andando pela Paulista ali, eu te encontrasse algum dia por aí, eu vou falar, olha, este meu amigo Naruso, que eu debati na Musical FM. Naruso, mas se eu falasse isto e apresentasse para alguém da minha família, eu estaria correto? Não, porque você é uma pessoa. Normalmente nós aplicamos o pronome demonstrativo este, não é isso? Este ou esse, para pessoas. Concorda comigo? Depende. Sim, mas tudo bem, mas segue me assim, eu te apresentaria como pessoa, então não, usaria... Eu tô seguindo, mas eu não posso concordar porque isso vai fundamentar a sua conclusão. Não, mas tudo bem, depende. mas normalmente... É que o demonstrativo este não necessariamente significa uma pessoa. Você não, pode falar este cachorro. Exatamente. Sim, tudo bem, concordo. Você pode falar este copo. Concordo. É isso que ele tá falando. Concordo com você, mas aqui... Então, quando a gente lê o 33, diz o seguinte, ó. Derramou isto que vós tendes vistos. Fala sobre o Espírito Santo. Derramou isto. Ou seja, o pronome demonstrativo... Toutas, que é Holtz, mais ou menos assim, ele foi toutou, né? Ele foi traduzido por este, quando se refere à pessoa de Jesus Cristo, que a este Deus ressuscitou, e o Espírito Santo ele chamou de isto. Então o autor estava errado, então? Ele traduziu isto. Isto é uma pessoa? Perguntou você. Devolvo a mesma pergunta com base em Mateus 28, 19. Eu não sei se vocês batizam, mas diz assim, ó, uma ordem de Jesus a todos os seus discípulos. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pergunto uma pergunta muito sincera. Se não é uma pessoa, não vou nem entrar na questão da discussão de Jesus Cristo. Qual é a explicação para que se batize em nome do Pai, de um ser subordinado, que não é a minha interpretação, e de uma força ativa? Qualquer pergunta? Porque a ordem está aqui, ó. A ordem é para que a gente batize as pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não existe 3 pessoas, a minha pergunta é: por que dessa ordem? Primeiro, que na interpretação dos testemunhos de Jeová, o Filho não é Deus. Por que vai batizar alguém em nome de um subordinado? Segundo, se o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força, por que se batiza em nome de uma força? Francisco. Então vamos lá. Os ouvintes estão vendo aí, ele não respondeu. Eu perguntei se isto... Ele fez uma pergunta para responder. Não, seria educadamente eu te fazer uma pergunta para responder. Não tem sentido isso. Então, você concorda? Então, mas você concorda que isso não é uma pessoa? Isso não é uma pessoa, então. Por que chamou o Espírito Santo de isso? Você não me respondeu. Primeiro... Isto. Bem claro isso aí. E aparece os dois. Aparece Jesus e o Espírito Santo. Caberia, em Atos aqui, 33, caberia este pro Espírito. Mas o contrário não cabe. Entendeu? Isto e este é só uma declinação. Tudo bem, mas aparece... É a mesma classe gramatical. Mas foi usado... Tu concordo que é a mesma classe gramatical. Concordo com você também. Mas foi usado isto para o Espírito Santo. Não sei se por uma falta de conhecimento, que eu creio que não seja, certo, ou só para calçar aqueles que não compreendem o que nós estamos falando, é a mesma classe gramatical. Então a gente não pode usar este e isto como sendo coisas antagônicas, ou para se referir a coisas distintas. Não, eu falei que os dois aparecem aqui. Um foi traduzido por este e outro por isto. Então, se o texto tivesse sendo este, o Espírito Santo... Assim, ó, fica, não, ali a declinação, se eu não me engano, tá na questão do gênero. Então, o tuto é gênero neutro. Tudo bem, vamos perguntar, mas você vê que não respondeu. O pessoal está entendendo. Isto não pode ser uma pessoa, é impossível. Mas vamos continuar respondendo a sua pergunta aqui, vai lá.
Eu vou citar aqui, essa questão que você falou de Mateus 28, 19 e 20, é um especialista, né? Não sei se você conhece, sobre a questão. Quadros verbais do Novo Testamento de Robertson. Ele diz o seguinte, ó. Aqui é comum na Septuaginta, né? E nos papiros, traduzir poder por autoridade. No batismo, em nome do Espírito Santo, reconhece apenas a sua autoridade, que é de Deus. E cadê o nome do Espírito Santo que não aparece? Mas, entendeu? desculpa, eu não entendi o que isso tem a ver com a minha pergunta. Não, tem a ver que em nome do... Não quer dizer uma pessoa. Não, isso que o quadro verbal está dizendo aqui, claramente. Tá, então como é que o senhor interpreta o texto de Mateus 28? Só para eu entender. Que da autoridade que o Espírito Santo representa. A pergunta não é a nossa discussão não é em torno da segunda pessoa da Trindade, mas para que os ouvintes acompanhem o meu raciocínio, eu pergunto, tá bom, e por que manda batizar em nome de Jesus Cristo? Sim, mas cadê o nome do Espírito Santo? Não tem. Não, calma. Sim, porque ele é um ser pessoal, concordo com você. Você tá se esquivando da minha resposta, por quê? Não. Porque se o Espírito Santo é um poder, o que é Jesus Cristo ali? Se o Espírito Santo, na sua compreensão, é a força ativa do Deus, que é divino, do Deus, desculpa a redundância, e por que Jesus Cristo está ali? O fato de ter mencionado os três juntos prova que o Espírito Santo é uma pessoa, em hipótese alguma prova. Tá bom. E por que se batiza em nome de Jesus? Sim, porque ele é um ser pessoal. Ele é um ser pessoal. Mas nem sempre é no caso do Espírito Santo. Quando o nome... Existe um texto que eu vou me lembrar aqui agora. Então o doutor então ele tá errado. O Robson aqui no quadro verbais não estaria, né? Não, desculpa. É que o senhor tá usando uma citação aí que está fora do contexto da nossa discussão. Tá bom, depois você me apresenta o contexto, então. Por exemplo, então eu lanço um desafio aqui ao senhor, e o senhor pode me responder quando quiser. Alguma interpretação dos pais da igreja, que estão os mais próximos ali dos apóstolos, em que houve um entendimento em que o Espírito Santo é uma força ativa. Por exemplo, eu trouxe aqui Justino Martin, na sua primeira apologia, capítulo 13, vai dizer o seguinte: Justino referia-se ao Espírito Santo como uma pessoa distinta. A citação é muito grande, mas ele vai dizer o seguinte, ó, lá no finalzinho: e reverenciamos no terceiro lugar o Espírito profético, refazendo menção a um ser pessoal. Irineu de Lyon, só para situar no tempo. Que tem bastante dos pais da igreja, tem centenas. Mas a sua pergunta é se tem algum pai da igreja mencionando o Espírito Santo como força ativa. Porque se não, salta de 2 minutos pra terminar. Francisco, tá com você. Não tem, né? É verdade que não tem. Não tem? Então, posso responder agora na questão da gramática, né? Fazer outra pergunta? Pode. Então vamos lá o seguinte, ó. Tem 1 minuto. O pessoal... Só tem 1 minuto? Então, a gente tem que terminar tudo até 58. Então eu quero deixar vocês com pelo menos um tempo para despedida, né? Senão fica então tá bom. O pessoal, não sei se vocês perceberam, o amigo, ele é formado em línguas, né? Ele citou bastante gramática para tentar confundir os textos que eu citei. Voltar em nomes que uma pessoa se divididas não tem. Eu pedi um exemplo, ele não deu, mas vamos lá. Então eu vou citar aqui o gramático Daniel Wallace como refuto qualquer ideia dele de o Espírito Santo ser uma pessoa. Vamos lá. Acho que você deve conhecer Daniel Wallace. Seguinte, não. Em suma, eu tenho procurado demonstrar nesse trabalho que falta base gramatical para a pessoalidade do Espírito Santo no Novo Testamento. Mas esta é frequentemente, se não geralmente, a primeira linha de defesa de muitos escritores evangélicos. Mas se a gramática não pode legitimamente ser utilizada para apoiar a personalidade do Espírito Santo, então talvez precisamos reexaminar o resto de nossa base para este compromisso teológico. Não estou negando a doutrina da Trindade, é claro, mas estou argumentando que precisamos fundamentar nossa opinião sobre uma base mais sólida. Então, o que o Daniel Wallace está dizendo? Que não existe base gramatical, como você tentando falar todo o tempo aqui, para dar a ideia de o Espírito Santo ser um ser espiritual. É o Daniel, o trinitário que está dizendo isso. Ok. Vamos para nossas considerações finais, cada um tem 1 minuto, infelizmente nosso tempo é curto demais, então é 1 minuto de relógio. Tiago. Vamos lá. João, capítulo 14, 25 a 26, existe uma promessa muito linda, do tal do Paracletos. Jesus Cristo dizendo que ele nos deixaria o Consolador, que, se eu não me engano, eles vão traduzir por ajudador. Existem apenas 5 palavras dessa usada no Novo Testamento. João 14, João 15, 26, João 16, 7, a que eu citei, e 1 João 2, 1. Pergunto, se este Espírito Santo, que é chamado de Paracletos, não é um ser pessoal, como é que se responde em 1 João 2, 1? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecar, temos um Paracletos junto ao Pai. Este Paracletos mencionado em 1 João diz respeito a Jesus Cristo. Se Paracletos aqui significa um ser pessoal, por que no texto de João 14, que é a promessa do Espírito Santo, é uma força? Tiago, eu quero te agradecer, muito obrigado. E eu vou deixar, se vocês dois estão